Gostaria de saudar a todos com um cordial bom dia. Que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus fale ao seu coração e à sua vida. Nós não estamos aqui reunidos em nome de nenhuma pessoa, nós estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: ali onde 2 ou 3 se reúnem, ali Ele está conosco. Que nessa manhã também esse Senhor que está presente aqui fale ao meu, ao teu coração, fale às nossas vidas aquilo que nós de fato precisamos aprender dele. Não sei como você chega aqui nessa manhã, né? Início de ano, talvez amanhã comece seu trabalho, alguns já começaram. Enfim, não sei como você chega preocupado, ansioso, mas eu quero te dizer que esse Senhor que nós adoramos, esse Senhor que quer ser o teu Senhor, Ele quer cuidar de você, também nessa manhã e também neste novo ano que está à nossa frente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu quero te convidar para nós cantarmos o 36 do Inário Vermelho que está sobre os bancos. 36, desde o amanhecer até que se ponha o sol. Louvemos ao Senhor. 36. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei o nome de Deus, desde agora e para sempre louvar. Ok, deu para aquecer um pouco a voz de manhã cedo, né? Vamos ficar em pé agora para nós cantarmos mais uma vez. Aqueles que puderem, é claro, né? Quem não puder, tem problema, pode ficar sentado. Mas vamos cantar mais uma vez o hino: desde o amanhecer até que se ponha o sol. Louvemos ao nome de Deus, que a gente possa ter este coração disposto a louvar. Louvar é agradecer, é bendizer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Isso é louvar. Então que nós possamos louvar a Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei o nome de Deus, desde agora e para sempre louvar. Esse é o nosso principal objetivo de vida, é louvar ao Senhor. E eu quero saudar você nesta manhã com um versículo. Você pode ficar em pé até nós orarmos. Diz lá no versículo Isaías 55:9, fala assim: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos, diz o Senhor, e as minhas ações estão muito acima dos seus e das suas ações. O texto da Almeida diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Eu não sei se você entende tudo o que acontece na sua vida, mas aquele que anda na presença do Senhor pode confiar de que esse Senhor que nos cuida, Ele tem um pensamento muito maior do que nós mesmos sobre as coisas, e Ele conhece a gente muito bem. Então, independente do que enfrentamos, seja alegrias ou tristezas, nós somos convidados a confiar nesse Senhor que tem maiores pensamentos,
ou pensamentos mais elevados do que nós mesmos. Que Deus abençoe você neste domingo, que Deus abençoe você neste culto. E eu te convido, se você quiser fechar teus olhos, juntar as tuas mãos, e nós vamos orar ao Senhor para que Ele fale conosco também neste domingo. Pai amado, muito obrigado, porque estamos reunidos aqui no Teu nome, e Tu permites, Senhor, que façamos isso. Ó Senhor Deus, obrigado que a Tua presença também aqui está, porque a Tua palavra mesmo promete, onde 2 ou 3 se reúnem, em Teu nome ali Tu estarias. E assim nós confiamos que Tu estás neste lugar. Tu, Senhor, que és aquele que nos amou em Cristo Jesus, aquele que se manifesta na nossa vida, aquele que guarda os Teus. Senhor Deus, fala nesta manhã aos nossos corações. Nós confiamos que os Teus pensamentos, que as Tuas ações são maiores do que as nossas ações. Por isso nós entregamos este momento a Ti, este culto na Tua presença, para que Tu venhas falar a nós, porque, Senhor Deus, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nos abençoe, carregue os pensamentos de cada um, as angústias, tristezas e dúvidas, talvez desta manhã, que alguém traz neste culto. Carrega cada um nas Tuas mãos, que Tu cuide de nós e que Tu fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode sentar. Eu quero convidar para nós cantarmos o hino Grandioso És Tu, da página 73. E durante este hino, eu já quero convidar os familiares, os pais e padrinhos da Larissa Hoffmann de Godoy, para que ela seja trazida aqui no altar. Os pais, padrinhos, vêm, e depois nós vamos fazer também o batismo dela. Então os pais da Larissa Hoffmann de Godoy podem vir, os padrinhos também, enquanto nós cantamos o 73, Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de Te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Desejo que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesse momento onde vamos ouvir um pouco da palavra dEle. Não sei se você tem acompanhado, nós temos feito
Quem vai talvez no culto da noite já ouviu, nós começamos a fazer uma série de pregações acerca das igrejas do Apocalipse. As igrejas lá, 7 igrejas, cujas cartas são dirigidas ali no livro de Apocalipse. Então, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, foram 3 cartas que a gente já viu, estudou, e quem vai nos pequenos grupos já teve o conteúdo para estudar. São cartas muito interessantes para a nossa igreja hoje também. E hoje de manhã e também à noite eu quero partir para a 4ª carta das igrejas do Apocalipse. Não sei se você já leu o Apocalipse, mas o Apocalipse, algumas pessoas não leem porque tem medo do Apocalipse. Medo das figuras que tem ali, né? E de fato o Apocalipse é extremamente simbólico, né? Steven Spielberg, se lê o Apocalipse, ele vai fazer o filme, né, do Apocalipse, porque as descrições que ali estão são muito figurativas, simbólicas ao extremo. E a temática geral que a gente tem conversado sobre as igrejas do Apocalipse é revelações na ilha de Patmos. Patmos é a ilha onde João esteve preso até a morte, e lá Deus revela-se a ele, Cristo Jesus revela o livro do Apocalipse. Por isso o Apocalipse é revelação. Esta é a tradução de Apocalipse, revelação. Então, eu desejo que nessa manhã você esteja com o coração aberto aí para esse estudo, essa mensagem, e a gente possa ter essa disposição de também entrarmos e olharmos para as revelações do texto de Apocalipse e nos dispormos a mudar naquilo que o texto mesmo nos coloca. Eu queria te convidar mais uma vez para nós orarmos, para que Deus fale conosco também a partir desta carta. Oramos assim como você está? Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado que a Tua palavra é de livre acesso a nós. Por isso nós podemos tê-la nesta manhã, orar e também lê-la neste dia e estudá-la. Assim fala conosco, ministra aos nossos corações e às nossas vidas. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então a cidade de Tiatira, eu tenho um mapa aqui, mas nosso projetor está encolhido. Tiatira é uma das 7 cidades da Ásia Menor, onde Jesus revela a João as cartas. E Tiatira é uma cidade onde havia uma base militar do Império Romano, e ali nesse lugar, os comerciantes, as pessoas que vendiam, isso em outras igrejas era assim também da Ásia Menor, eles se reuniam em guildas, tipo associações assim. Esses comerciantes, reunindo-se em guildas, associações, cada uma dessas guildas, dessas associações, tinha um padroeiro, tinha um Deus que era cultuado. E aí já começava uma crise, porque toda vez que alguém chegava à fé, toda vez que alguém chegava a compreender o Evangelho e deixava de cultuar aquela divindade que era a divindade da guilda, da associação de comerciantes, ele era desprezado, ele era deixado de lado. Meus irmãos, a gente olha para as cartas do Apocalipse, a gente percebe que os irmãos da primeira igreja, da igreja primitiva, eles sofreram demais, porque eles foram fiéis ao Evangelho. E eu acredito que essas cartas querem também nos desafiar a sermos fiéis ao Evangelho, mesmo diante do prejuízo. A igreja em Tiatira, ela foi formada provavelmente por Paulo ou talvez por Lídia, que é uma das mulheres mais influentes do Novo Testamento, que é de Filipos. Eu não vou ler todo o texto de forma imediata, eu vou ler uma parte do texto para você acompanhar mais fácil. Está lá em Apocalipse 2, 18 a 29, a carta do Apocalipse à igreja de Esmirna. E eu queria trazer um título para esta reflexão: o problema da tolerância
conivente. O problema da tolerância conivente. Você já percebeu como o contexto político brasileiro nosso chega à beira a piada, não? Porque num momento alguém está criticando uma pessoa, um político, e no outro momento ele está elogiando o mesmo político. Talvez porque precisa de tolerância conivente com o erro do outro, para que o erro deste não seja apontado, né? Então, só para você refletir. Então, tolerância conivente é um problema da igreja de Tiatira. Lá diz assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira. Quem acompanhou a série sabe que anjo não é uma entidade espiritual, mas é o pastor da igreja, é o líder da igreja, é aquele que exerce autoridade na igreja de Tiatira, ou em qualquer igreja do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. De imediato a carta diz quem está falando, né? Estas são as palavras do Filho de Deus. Estas são as palavras do Filho de Deus, ou seja, o próprio Cristo está falando à igreja. Só esta carta, sendo publicada no contexto geral da Ásia Menor, já cria conflito. Porque no contexto daquela época, quem era o Filho de Deus? O imperador. O imperador era o filho dos deuses. E essa carta então já afrontava o imperador romano. Então já trazia problema para a igreja de Tiatira. Tiatira recebe de Cristo a carta que ela vai ler. E ele diz assim: aquele que tem os olhos como chama de fogo. Uma figura do Apocalipse. Você pode dizer, se você olhar para o Apocalipse, se fixar nas figuras, você não entende nada. Mas o que significa olhos como chamas de fogo? É aquele que sonda coração e mente. Os olhos de fogo no Apocalipse representam aquele que não vê o exterior somente, vê aquilo que está dentro da minha mente e aquilo que está dentro do meu coração. Então, aquele que tem os olhos como chama de fogo, esse que escreve, e eu quero dizer para mim e para você, esse que escreve é o mesmo que hoje está conosco aqui e tem o mesmo olhar, ou seja, nos olha com chamas de fogo. Então nós não podemos, por mais que pensemos que podemos, nós não podemos esconder aquilo que está no meu coração e na minha mente, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele olha meu interior, ele olha o seu interior, ele não olha as aparências ou a falsa cristandade como algo bonito, porque ele enxerga aquilo que ninguém mais vê, aquilo que está dentro do meu íntimo. Esse que é o Filho de Deus tem a chama nos seus olhos para enxergar minha mente e meu coração. Então eu e você não podemos esconder nada de Deus. Deus está aqui. Uma vez eu li uma história que em Londres alguém fez uma brincadeira, pegou um telegrama e mandou para 10 pessoas bem influentes, escrevendo assim: eu sei tudo. 24 horas depois, nenhum dos 10 estava mais em Londres. Jesus sabe tudo. Parece uma gíria, né? Parece um palavreado assim feito, mas ele sabe mesmo, porque ele tem os olhos como chama de fogo. E a outra característica desse que é o Filho de Deus, aquele que tem os pés como bronze reluzente. O que isso significa? Aquele que se move com poder e força. Meus irmãos, todos nós, eu acredito, de alguma forma estamos assim quietos, talvez preocupados, indignados com as injustiças que enfrentamos,
indignados com as inverdades que acontecem, com os prejuízos que temos como nação, como indivíduos, fruto de situações de injustiça, de corrupção, como nós estamos aí cheio dela, e a gente pensa assim: quando isso vai acabar? Aquele que tem os pés como os de bronze, ele vai entrar na história e vai destroçar todos aqueles que cometem mentiras e inverdades e injustiças. Esse que tem os pés como bronze reluzente é aquele que tem autoridade. Essa é a figura usada aqui. Aquele que pisa e destrói toda mentira e destrói toda injustiça. Este é o Filho de Deus. Este é que fala para a igreja de Tiatira. Este que fala a nós, não é aquele que não é um terapeuta que tem que ouvir de você o que você está sentindo, para saber o que você tem. Jesus não é um terapeuta, Jesus é o sabedor de todas as coisas. Ele olha para mim e para você com fogo em seus olhos e penetra nosso coração e mente, e sabe exatamente o que passa em nosso coração e nossa mente. Esse também tem toda a autoridade. Ele é aquele que vai entrar na história, porque lá em Apocalipse 19 está escrito isso, que este vai vir com poder e autoridade, e vai condenar a injustiça, e vai condenar o injusto, e vai trazer condenação para aqueles que não são de Cristo Jesus. Eu acredito que nós vamos entrar para essa carta, e talvez você vai sair hoje de manhã aqui um pouco meio escandalizado daquilo que eu vou dizer. Sabe por quê? Porque nós temos uma caricatura de Cristo em nosso tempo. Nós temos um Cristo caricaturado, um Cristo que diz que pela graça e pelo amor tudo pode. Nós esquecemos do Cristo que é justo e verdade, o Cristo que é justiça e verdade, aquele que tem os pés de bronze, que vai despedaçar toda injustiça e toda mentira. Em prol da graça e do amor, muitos caricaturaram Jesus, dizendo assim: você está andando errado, mas Jesus te ama do mesmo jeito. Claro que ama, mas Ele traz condenação sobre o pecado, e o Apocalipse vai mostrar isso. É assustador essa carta, por isso te prepara, que você vai sair assustado daqui, porque Jesus é o Senhor que tem toda a autoridade. Jesus é aquele que vence, aquele que tem os pés de bronze. Então nós temos que desconstruir o Jesus caricaturado, que em nome do amor e da graça tudo pode. Nós temos que viver sim esse Jesus do amor e da graça, porque Ele é amor e graça, mas Ele é aquele que é justo. As pessoas dizem: o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Não é, é o mesmo. Quer ver? A gente esquece que em Atos capítulo 4, 2 indivíduos que estavam brincando com Deus na igreja primitiva morreram. Você lembra? Ananias e Safira chegaram na igreja e disseram assim: eu estou trazendo dinheiro aqui, mas tinham ficado com um pouco. O Paulo não disse para não ficar, ele só perguntou: vocês deram tudo? Sim, nós demos tudo. Puf, morreu. É o Deus da justiça, continua sendo. Você vai ver por que ele não age talvez de forma imediata na carta. Então nós vamos entrar na carta a Tiatira, no Deus que é graça e amor, mas no Deus que é justo e verdadeiro. Ok? Então prepara teu coração aí, que as coisas vão ficar boas. Conheça as tuas obras, diz a palavra do Apocalipse, versículo 19. Olha só: o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança. Olha só que elogio. Eu sempre digo, quando a gente fala do Apocalipse, quando você tem dificuldade de confronto com alguém, usa o Apocalipse, porque ele sempre começa bem, começa elogiando, né? Ele elogia: conheço tuas obras, você tem obras boas, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu conheço que você é bom nessas áreas. Eu elogio a igreja de Tiatira, e sei que você está fazendo mais agora que no princípio. Veja só que elogio. Diferente da igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, se você lembrar da igreja,
Aqui, a igreja de Tiatira recebe de Cristo, que é o Filho de Deus que está falando, que conhece as suas obras. Diz assim, vocês faziam obras e amavam, e sua fé, e seu serviço, sua perseverança, hoje é mais do que era. É um elogio fantástico, porque a tendência da gente é a gente esmorecer, né? A gente começar bem e é que nem empregado novo, né? Aquele ditado, não sei se aqui tem, eu nunca citei esse ditado, vassoura nova varre bem, né? Já viu esse ditado? É que nem empregado novo, né? Empregado novo começa, a gente vai tá trabalhando bem, quando vê começa a relaxar, né? Aqui não, Tiatira começou bem e melhorou, subiu. É elogio à igreja de Tiatira. E aí ele vai dizendo, no entanto, aí começa a palavra difícil. Quando vem essa palavra mas, no entanto, todavia, entretanto, começa a complicar, né? Você vai falar para o teu filho, meu filho, você fez boas notas, você está indo bem na escola, mas eu preciso te dizer alguma coisa. Esse mas aí que dá um tremer nas pernas, né? Apocalipse 2:20 diz assim, no entanto, tenho contra você isto, 2 pontos. Tenho contra você. Quem tem contra a igreja de Tiatira? O Filho de Deus, aquele que tem fogo em seus olhos, que conhece coração e mente, aquele que tem os pés de bronze, capaz de destruir e reconstruir a história, e tem poder para vencer todas as coisas. Ele tem contra esta igreja o seguinte: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Antes de explicar quem é Jezabel, eu quero parar na palavra tolera. Você tolera. A tradução do original para nós seria relevar palavras e atitudes de alguém. Relevar. Fez errado, deixa assim. Errou, deixa assim. Talvez no linguajar mais popular seria fazer vistas grossas, né? Fazer de conta que não viu. Colocar panos quentes. Quantos de nós toleram situações com medo do confronto? A igreja de Tiatira é dito: você tolera, você releva palavras e atitudes de alguém, você faz vistas grossas, você coloca panos quentes naquilo que você devia confrontar. E a restauração, tanto pessoal nossa, como de uma comunidade, ela não se dá pelas vistas grossas. Ela não se dá pelo confronto. É só você olhar o exemplo daquele que tem dependência química. Pode perguntar para quem atua com dependentes químicos, eles vão dizer como começa o tratamento. O dependente reconhecer que precisa. Você vai fazer uma internação compulsória, que é possível hoje legalmente, né? Raramente alguém se recupera. Mas se alguém dependente dizer, eu sei que eu estou dependente, encara a situação, não releva, não faz panos, não passa, bota os panos quentes, não faz vistas grossas. Eu tenho problema e eu vou enfrentar. Só assim a restauração acontece. Por isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, agora chama a atenção à igreja, chama a atenção de mim e de você, porque eles estavam tolerando Jezabel. Quem é Jezabel? Não é uma mulher, uma figura feminina. Uma mulher, nem uma mulher da igreja de Tiatira se chamava Jezabel. Mas é uma figura do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe. Quem conhece o texto bíblico já vai lembrar. Filha de Etbaal, ele era rei Sidônio, aquele que cultuava o deus Baal. Você lembra do Elias, no monte, com os 500 profetas de Baal? Essa era a mulher de Acabe, essa era Jezabel. Ela promovia culto ao deus Baal dentro do povo de Deus. Ela promovia idolatria dentro
do povo de Deus. Olha só o que o Antigo Testamento fala acerca de Acabe, o esposo de Jezabel. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Dá para dizer que a mulher desse cara acabou com a vida dele. Ele se comportou de maneira mais detestável possível. Olha o linguajar do texto bíblico. Indo atrás de ídolos. Esta era Jezabel, aquela que induziu Acabe a cultuar outros deuses. E esses ensinos estavam na igreja de Tiatira. Com seus ensinos, versículo 20, agora voltei a Apocalipse, né? Ela induz o quê? Os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel era aquela mulher que se diz profetiza. Seu ensino e sua liderança induzia o povo de Tiatira à imoralidade sexual, a comer alimentos sacrificados a ídolos. Meus irmãos, é engraçado a gente ver o mundo pós-moderno que se julga muito avançado, né? Muito livre de qualquer, assim, religiosidade medieval ou primitiva. Mas esses 3 elementos, imoralidade sexual, comida e ídolos, estão presentes na nossa cultura. Pensa numa balada. Pensa nos festerias que acontecem, onde termina no motel. Sabe? A única diferença entre a nossa época e a época do Novo Testamento é que eles sabiam que por trás dessas ações havia uma divindade. Sexualidade Afrodite, cuja manifestação de adoração era relacionamento sexual. Bebida, comida, o deus Baco, daí vem Bacanal. Idolatria. Toda vez que nossa sociedade vive presa e está presa à imoralidade sexual, e a gente vive isso, ela cultua uma divindade, ela é idólatra ao sexo, idólatra ao dinheiro, idólatra à bebida. Quer ver se você tem algum ídolo? O que te prende? Eu não consigo deixar de beber. Eu vou contar a minha experiência. Alguém me disse, pastor, tu está fino. Eu estou fazendo regime. Não é regime, é reeducação alimentar. Tem que comprar outro talar daqui uns dias, está grande isso aqui. Eu fui no Samar esses dias, no culto lá com os dependentes. Eu disse assim para eles, eu achava que eu não era viciado. Eu achava que eu não tinha vício. E eu disse para eles, eu tenho um vício. E o vício se chama açúcar. Experimenta você que é docólatra como eu. Ficar sem comer açúcar um mês, para tu ver. Se não dá umas fissuras. Quem me domina? O açúcar? Não, o açúcar não. Descobri que ele me dominava, mas não me domina mais, não me pertence mais. O que te domina é o teu Deus. Entendeu? A Tiatira dita assim a você, ouve Jezabel, essa questão da libertinagem na qual vivemos hoje. E vamos falar bem francamente, a sociedade piora em vez de melhorar. E esse discurso bonito de que tudo é bom, e estamos indo para o caos. Piora em vez de melhorar. Porque cultua-se uma divindade que mesmo que não se conheça, que se chama Afrodite, onde a sexualidade tem que dar vazão à sexualidade, e você vai aprendendo, vai brincando com ela, e vai se detonando na vida. Nós somos chamados, queridos, a olhar para a igreja do Apocalipse e compreender
que muitos de nós vivemos essa realidade na nossa sociedade atual, do século 21. Mesmo que Jezabel não seja nem citada, mesmo que os deuses que eu falei aqui, das divindades gregas não são citadas, mas elas são cultuadas. Deus da beleza, esse narcisismo absurdo que nós vivemos. Esse é o confronto. Jesus chama a atenção da igreja. E a disciplina, o que Jesus diz para essa igreja que vive assim, a primeira delas é uma característica da disciplina, é a paciência. Você pergunta, por que Deus não age nessa situação triste que nós vivemos? E põe sua mão. Deus tem paciência. Ele diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. As pessoas dizem, mas eu estou fazendo, e não dá nada e está tudo certo. Experimenta continuar. Deus é paciente, Ele diz assim, eu quero que você se arrependa. Igreja, eu quero que você mude, seja liberto dessas imoralidades que você vive. Deus é paciente, mas essa igreja, talvez você também hoje de manhã, talvez nós hoje de manhã não nos arrependamos e pensamos que este Deus nunca vai intervir. Paciência, e olha a intervenção dele. Eu estou acelerando um pouco aqui porque nosso tempo já está indo. A intervenção da disciplina de Deus a essa igreja, e para mim e para você, tem um alvo, a mudança. Por isso, porque ela não se arrependeu. Olha o que acontece. Aqui eu vou dar um tempo para você respirar, dar uma respiradinha, porque aqui vai mudar a tua perspectiva, talvez que você tenha sobre Cristo, essa caricatura que temos de Jesus. Porque quem está falando aqui é Jesus, correto? O Filho de Deus, aquele que tem o fogo em seus olhos e tem os pés de bronze. Ele diz assim, por isso, vou fazê-la adoecer. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha o que diz a parte final: matarei os seus filhos. Como diz o gaúcho, quando a gente se surpreende com alguma coisa, me caiu os butiá do bolso agora. Olha o peso deste texto, queridos. Ele diz, por isso vou fazê-la adoecer. Parênteses, eu não estou dizendo, e não vou dizer isso, que todo sofrimento nosso é fruto da disciplina de Deus, certo? Tem várias fontes, tem as minhas próprias decisões. Se você é um cara que não cuida da alimentação, provavelmente você ter diabetes, vai ter muito problema, e não tem nada de disciplina de Deus, talvez, nesse negócio. Mas, em algum momento das nossas vidas, Deus, para nos resgatar, Ele nos disciplina com dor. Ele nos disciplina não porque nos odeia, mas porque nos ama, porque a Bíblia diz que o Pai disciplina aquele a quem ama. E Jesus está dizendo para essa igreja, você vai adoecer, você vai sofrer, porque vocês não se arrependeram. E toda esta ação é para o arrependimento, mas esta frase final: matarei os filhos dessa mulher. Os intérpretes têm duas explicações. Uma delas é, de fato, os filhos iriam morrer. Aí você pensa, mas como pode Deus matar? Aí você olha Davi, cujo adultério com Batseba causou o quê? A morte do filho deles, do primogênito. Essa é uma linda interpretação. A segunda linha é que fala a respeito daqueles que são discípulos de Jezabel, aqueles que praticam as coisas que Jezabel coloca, que é imoralidade, idolatria. Estes vão morrer. Tem um autor que fala as fases da disciplina de Deus sobre nossa vida. Ele fala vários pontos, entre eles ele diz: a morte
pode ser uma delas. Eu falei que você ia sair daqui meio balado. Como pode um Deus que nos ama falar isso? O Deus que nos ama é justo e verdadeiro. E nós temos que parar, meus queridos. Não só nós, mas todo o povo que brinca com Deus. Deus tem sido muito paciente, porque Ele tem paciência, porque Ele quer que a gente se arrependa. Mas Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, Ele continua sendo justo e verdade. Ele luta pela justiça e pela verdade. Então, meus irmãos, a disciplina esta igreja é uma disciplina radical. Que eu e você possamos ter o coração arrependido. Se Deus fala ao seu coração hoje de manhã, isso eu não falo como força de expressão para te comover, para te levar você a mudar de vida, não. Pelas minhas próprias palavras, não. Porque isso é uma realidade. Se eu e você somos tocados pela palavra de Deus em alguma área da nossa vida, mesmo que toda a sociedade diga que isso é certo, e Deus diz para você, está errado, e você ouve a Deus, Deus te perdoa, te restaura, te cuida, e te faz nova todas as coisas, porque é Ele que tem aquela chama que conhece o meu e o teu coração. Mas se você permanece e diz, eu não quero, e acho que a cultura em que vivo está certa, então meu filho, você está debaixo daquilo que Deus fala aqui. Terceira maneira de disciplina. Essa disciplina a igreja de Tiatira vai trazer, segundo o texto de versículo 23, conscientização. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda coração e mente. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aqui a gente tem que dar um tempo, porque às vezes a gente olha esse texto e diz assim, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A gente pensa, mas a salvação não é de graça? É. E aqui não está falando de salvação. Aqui está falando de prática. Certo? De acordo com a minha vida, das decisões que eu tomo, vai ter consequências. Eu fico, às vezes como pastor eu fico meio, a gente tem que se conter, obviamente, né? Mas vem pessoas a mim, falando uma história destruída de vida, eu olho assim, mas o que aconteceu com essa pessoa? E eu olho para trás, que ela nunca quis ouvir o que Deus quis dizer, viveu uma vida longe dos princípios de Deus, e agora está com o coração e a vida destruída. É claro que Deus perdoa, restaura, mas nós colhemos consequências das nossas ações. Então, meus queridos, se nós temos algo que deve ser mudado em nossa vida, mudemos, transformemos, porque Deus vai trazer as consequências das nossas ações, ou nossas ações trarão consequências. A disciplina da igreja vai trazer conscientização, vai trazer encorajamento. Está terminando já. Aos demais que estão em Tiatira e a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Vou ler mais uma vez esse texto. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Essa palavra aqui, os profundos segredos de Satanás, isso aí, muita gente viaja nessa palavra. Então, o que está dizendo aqui? Havia pessoas no primeiro século que diziam assim, os cristãos não chegaram a um conhecimento tal, por isso eles vivem presos assim a questão, não pode fazer, tem que viver em santidade, a imoralidade, a sexualidade é algo que tem que ser preservado, porque os cristãos não chegaram ainda a este nível de conhecimento. Eu canso de conversar com pessoas que dizem assim, é que vocês ainda não conhecem tudo. Eu já estou num nível mais alto agora de conhecimento, então não tem por que eu viver uma vida em santidade, não tem por que eu não adorar imagens, ou cultuar uma cebolinha, ou qualquer pedrinha, porque eu estou num nível a mais.
Isso no Novo Testamento se chamava gnosticismo. Portadores de outras revelações. A revelação de Deus está na Bíblia e Ele encoraja a gente a permanecer nelas, a permanecer naquilo que Deus fala na sua palavra. E Ele termina, e eu termino também, com uma dupla promessa para essa igreja: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a minha autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta palavra final, a igreja de Tiatira, traz duas promessas para aqueles que permanecem fiel. E esse é o desafio para mim e para você. Se Deus fala ao teu coração hoje de manhã, que talvez você está sendo influenciado pela cultura, pelos princípios de Jezabel, imoralidade, idolatria, outras práticas mais, Deus te convida ao arrependimento, e aquele que ouvir isso, diz a palavra do Senhor, Deus vai dar autoridade sobre as nações. Meus irmãos, Jesus na sua palavra, Ele tem autoridade, Ele vai dar para o seu povo. Vai chegar um tempo, nós celebramos o Natal há poucos dias, mas o Natal que nós celebramos, que nós aguardamos, é o advento de Jesus. E quando Ele vir, Ele vai vir com fogo em seus olhos, uma espada em sua mão, diz a Bíblia, e Ele cavalga num cavalo branco, porque Ele é justo. A espada significa justiça, e Deus que é graça e amor é justiça e verdade, e Ele vai condenar toda injustiça e toda inverdade, e aquele que não se arrepender vai ser condenado. Isso continua sendo real, ok? Para a igreja de Tiatira é, para nós é, e por isso Ele convida eu e você, nos arrependamos, mudemos de vida. E aí, se você ouvir o que eu estou dizendo, Ele diz: eu vou te dar as nações como herança. Você vai receber, diz o texto, a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, que é o símbolo da vitória. Termino falando sobre este símbolo. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é um estandarte, uma bandeira, que o exército vitorioso ganhava com o símbolo de Vênus, que era a estrela da manhã, e todo exército vitorioso entrava na cidade com este símbolo, dizendo: nós somos vencedores. O que Jesus está dizendo? Não importa o sofrimento que você passa, não importa se a sociedade seja contrária àquilo que eu estou dizendo, eu vou vencer, diz Jesus. Meus irmãos, e nós vivemos num ambiente extremamente hostil ao cristianismo. Se você acha que não, eu vou te dizer: você não tem sido cristão fiel. Se você vive uma vida sem nenhuma dificuldade com relação à sua fé, eu digo para você, você não tem sido um cristão fiel. Porque os conceitos que a sociedade nos traz são totalmente opostos àquilo que a Bíblia nos traz. E aí é inevitável que você confronte. Jezabel é o espírito da nossa época. Jesus nos convida ao arrependimento. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Nós queremos orar. E se de alguma forma Deus falou ao teu coração hoje de manhã, eu quero te convidar a olhar para a sua vida e confessar que talvez você e eu precisamos mudar de atitude. E no final do ano a gente viu quantos cultos a objetos de superstição. Eu já disse em vários cultos, já disse aqui também, a nossa nação padece devido à nossa idolatria. Eu digo nossa porque eu me incluo na nossa nação. Não estou dizendo que eu sou idólatra, mas a nossa nação padece porque somos uma nação idólatra. E a idolatria traz sofrimento, a idolatria traz morte. Para quê? Para que haja arrependimento.
e que nós possamos olhar para nós mesmos e sermos instrumentos de vida e de arrependimento para aqueles que convivem conosco. Vamos orar? Ó Senhor amado, assim como Tiatira, nós também precisamos reconhecer que vivemos numa sociedade onde os conceitos e as verdades impostas são contrárias àquelas que tu trazes na tua palavra. E nós queremos nos arrepender como igreja, porque às vezes somos tolerantes, relevamos e deixamos passar, fazemos vista grossa, colocamos panos quentes. Ó Senhor Deus, levanta entre nós homens e mulheres, assim como os primeiros cristãos, dispostos a viver a verdade do teu evangelho, custe o que custar. Levante entre nós, Senhor, pessoas que mudam de atitudes, compreendendo que assim tu pede para nós fazermos. Levanta entre nós pessoas, homens e mulheres, que sejam vida na vida de outros, e assim derrama sobre nós um coração arrependido, um coração que reconhece que precisa de ti, e um coração que tem a esperança na tua vitória, pois tu és aquele que vence, tu és a estrela da manhã, aquele que é vitorioso. Por isso abençoa esse momento ainda, fala conosco ainda durante a canção, no nome de Jesus, amém. Queria que você ficasse em pé para nós cantarmos o 35. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, e assim nós seremos luz e sal na vida de outras pessoas. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem e canta com toda a alegria do teu coração, renda tudo a Ele, tenha salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz, tudo entrega hoje em nome de Jesus. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Vamos orar então, ficar em pé para nós orar, para encerrar o culto nessa manhã? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Oramos. Pai bondoso, obrigado que a Tua palavra nos diz que Tu tens paciência conosco. Te louvamos por isso, mas também a Tua palavra nos mostra que a Tua paciência, ela tem um determinado limite, e que às vezes a Tua disciplina vem sobre nós. Senhor Deus, que nós não sejamos alvos dela, e quando formos alvos da Tua disciplina, que nós reconheçamos que é por causa que Tu nos ama e Tu quer que nós estejamos contigo. Que Tu esteja com cada um de nós neste domingo, que Tu abençoe as nossas vidas, que Tu nos guarde e nos proteja, que Tu nos conduza nessa semana e nos abençoa também neste novo ano ainda. Assim te pedimos, orando juntos a oração que Tu mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estende sua mão à frente assim, vazia. É um gesto que eu faço infantil, eu sei, mas eu gosto de fazer, então acho significativo. Fica assim, que a gente quer rogar que Deus te abençoe. Desejo que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele derrame sobre ti a presença dEle hoje e sempre. Amém. Fecha a mão, traz para o peito. A palavra do Senhor diz: aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Amém. Obrigado ao Rony e à Cláudia pela disposição de estarem conosco. Desejo a todos um abençoado dia, um abençoado 2018 ainda. E se você não tem, lá no final nós temos o calendário de programação, o calendário de versículo, leve junto, também tem os CDs do coral. Deus abençoe você, uma boa semana e um abençoado 2018 a todos nós, amém? Dê um abraço pelo menos em meia dúzia de gente também essa manhã. Deus abençoe você.